Oi, mulher! Como será que você está nesse passo a passo que eu estou fazendo aqui? Em que ponto será que você está? Será que está conseguindo pegar tudo? Espero que sim. Uma forma que você tem de me dar um retorno, uma resposta, é me enviando uma mensagem, pode comentar aqui no vídeo, curtir o vídeo, faz sinal de fumaça, mas é muito importante para mim saber que tudo que eu estou fazendo aqui está tendo algum resultado dentro de você, dentro do seu entendimento, na sua casa, na sua vida. Será que você faria isso? Será que você faria o que eu estou fazendo por você? Vamos lá. Mulher, hoje eu quero conversar com você sobre as festas de Israel. Nós temos lido aqui nos livros, nos evangelhos, que o povo ia para Israel, para Jerusalém, para onde estava o templo. Então, todas as festas em que são mencionadas na Bíblia, eles estão indo para a cidade, para o local em que estava construído o templo. Esse templo não é o primeiro templo que foi construído pelo rei Salomão. Esse aqui pode ser que era o primeiro, lá em Levítico, quando a gente lê, mas no tempo de Jesus, o templo já tinha sido destruído e reconstruído. Nós conversamos sobre isso quando nós falamos dos reis Herodes, que Herodes era o grande e que ele reconstruiu o templo de uma forma assim gigantesca e, bom, gravou o nome dele na história como Herodes o Grande, porque ele era um grande construtor. Mas então, só para você entender, né, para onde eles iam, o que eles iam fazer. Então, a cidade que estava o templo tinha essas festas. Por que tinha que ser no lugar em que estava o templo? Porque a presença de Deus, naquele tempo, era representada pelo templo, que primeiro tinha a Arca da Aliança, quando foi lá no tempo de Moisés, mas depois que ele foi destruído, levaram a Arca da Aliança e o segundo templo já não tinha mais. Então, vamos entender por que eles iam até o templo e por que eles faziam isso e o que eles faziam. Então, o povo de Jerusalém ia para a terra lá de Jerusalém 3 vezes ao ano, no primeiro mês, no terceiro mês e no 7º mês. O primeiro ao terceiro mês era o período de primavera e o 7º mês o período do outono. Só uma curiosidade. O primeiro mês deles não é janeiro, como o primeiro mês nosso. O nosso calendário é greco-romano. O calendário deles é o calendário judaico. É diferente. Então, no primeiro mês deles, que é o ano novo deles, é mais ou menos o nosso mês de março, abril. O terceiro mês, maio, junho. E o 7º mês, setembro, outubro, que é já o outono. Deus não pediu para eles ir no inverno, porque o inverno era bem rigoroso. Olha como até isso, Senhor. Gente, então, para vocês entenderem, porque é realmente muito interessante de entender. No 14º dia do primeiro mês, que era o mês de Nissan, ou Abib, eles tinham a celebração da Páscoa. A Páscoa, em hebraico, é a Pesach. E essa festa de Páscoa, ela tinha outras festas reunidas com ela. Lembrem-se, eles não iam de carro, não era do lado, não era uma coisa assim que você vai ali e volta. Eles faziam peregrinação. Eles iam dias viajando para estar nesse lugar. Então, todas as festas que eu vou mencionar aqui, que a Bíblia menciona, são muitos dias de festa. Porque ninguém vai para a casa do Senhor para ficar um dia. Então, eles tinham que descansar, fazer o culto ao Senhor e depois retornarem.
Então, você vai perceber que eram muitos dias. Então, no 14º dia, tinha a festa da Páscoa. Lembrando que a Páscoa é comemorado a fuga do Egito. É comemorado a libertação que Deus deu do seu povo dos egípcios. Isso está lá em Êxodo. Lembra de Moisés? O nome famoso, assim? Moisés foi eleito por Deus para livrar o seu povo do Egito. E aí, aquela foi a primeira Páscoa do Senhor. Depois, em Êxodo, eu vou explicar direitinho sobre o que é Páscoa e por que se chama Pêssar. Depois da Páscoa, eles celebram a festa dos pães asmos. Por que pães asmos? Porque na Páscoa, na primeira Páscoa do Senhor, eles tiveram que arrumar as coisas correndo e eles tiveram que tirar o fermento da casa. Então, eles têm que lembrar daquele tempo. E eles só lembram e se relembram daquilo quando eles vão repetindo aquela história. Todas as festas que Deus mandou o povo de Israel permanecer celebrando é para que eles nunca se esquecessem de onde Deus os tirou. Então, a primeira festa é a festa da Páscoa, lembrando que Deus os resgatou da escravidão no Egito. Depois dos pães asmos, vem a festa das primícias. Essa festa dos pães asmos aqui são 7 dias, então é tudo muito tempo. E é a festa das primícias. Lembrando que primícias é primeiro, certo? A Bíblia fala, deixa eu até dar pausa aqui para pegar certinho, para te falar. Voltando aqui, eu achei interessante pegar para você ler. Marca aí, Êxodo 23, no verso 19, Provérbios, capítulo 3, do verso 9, e Levítico, capítulo 23, no verso 10. Esses 3 versículos falam sobre as primícias. Então, esse povo que vinha para essa festa, eles vinham trazendo a primeira colheita do trigo, do que eles plantassem. O que eles plantavam nessa época, eu escrevi aqui, cevada, linho e trigo. Era o que eles plantavam nessa época. Então eles pegavam os primeiros feixes da plantação e levavam para consagrar ao Senhor toda a colheita que viria. Porque, não sei se você tem conhecimento, mas talvez quando eu falar você vai se lembrar. Presta atenção, não perde o fio da meada aqui. Sabe quando primeiro, vamos lembrar lá do milharal, porque eu sou de Goiânia, milho me lembra pamonha, me dá até fome. Mas vamos lembrar do milho. Primeiro de tudo, tem algumas espigas que amadurecem primeiro. As primeiras espigas de todo o campo de milho amadurecem primeiro. Essas espigas que seriam colhidas e levadas ao Senhor. Porque existe 10% da colheita que amadurece primeiro. Então, nessa festa das primícias, esse pouquinho era o que eles levavam para consagrar toda a colheita que viria, porque não tinha amadurecido tudo ainda. Só 10%. Olha como o Senhor já estava ensinando sobre o dízimo, a 10ª parte, e sobre você honrar o Senhor em tudo que você faz. As plantações nessa época era tudo que eles tinham, eram as riquezas deles. Então a primícia era celebrada na festa ali da Páscoa, né, na sequência, e eles levavam os primeiros frutos em consagração ao Senhor. Acabou a festa das primícias, vamos embora. Ou não, né? Porque logo 50 dias depois dessa festa, vem a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes, interessante, ela já simboliza ali a colheita. Mas o que eu quero dizer, a festa do Pentecostes, nós estamos falando em Antigo Testamento, né?
Depois do Novo Testamento, ela vai simbolizar ali o dia de Pentecostes, em que os discípulos receberam a visita do Espírito Santo. Mas não é sobre esse Pentecostes que eles estão falando aqui. Esse Pentecostes é a colheita. Já é assim, já está acontecendo a colheita. No ano de Pentecostes é que caía o ano do jubileu. O ano do jubileu, acredito que a gente já falou aqui, ele acontecia de 49 em 49 anos. Então, o jubileu, ele era os 50, certo? A cada ciclo de 7, com 7 anos vezes 7 anos, 49 anos, acontecia o ano do jubileu. Então, é importante você se lembrar disso aqui. Futuramente nós vamos falar sobre Jesus disse que ele é o ano do jubileu. E aí eu vou falar para vocês o que acontece nesse ano para que Jesus tenha dito isso. Não se esqueça dessa informação. No 7º mês, que já era ali outono, já tinha acontecido a colheita, eles já estavam no fim da colheita, tinha mais festa. A festa das trombetas, que é chamado Rosh Hashanah, a festa da expiação, a Yom Kippur, e a festa dos tabernáculos, que é a Shavuot. Gente, mais uma vez, eles viajavam para celebrar todas elas, eram uma na sequência da outra. Esse mês aqui, o 7º mês, ele tem a ver com o Shabat, que é o sábado. O Shabat tem a ver com descanso. Você já ouviu falar, ou às vezes você já até falou, eu quero tirar o ano sabático. Vem daqui essa palavra. Então, o Shabat, que é o ano do descanso, o dia do descanso, aqui é o mês do descanso. Então, nesse mês, eles não plantavam. Eles só iam colher o que eles tinham plantado no 6º mês. E existem registros, olha que interessante isso, existem registros que, geralmente, no 7º mês, a colheita era mais abundante do que em todos os outros, porque era o Senhor quem provia para eles, e não o fruto das suas mãos. Muito legal, né? Da gente ir entendendo isso. Gente, então, na festa das trombetas, por que o nome era trombeta? Porque quando iniciava, eles tocavam trombetas e era aquela alegria, toda aquela alegria entre o povo, porque era o ano do descanso, o ano do Shabat. Depois tinha a Yom Kippur. O Yom Kippur é muito importante você entender que Deus mandou eles celebrarem em uma data específica o dia do perdão. Se você acha que não é importante perdoar, ou se você acha que esse assunto não é um assunto muito relevante, você está enganado. Porque existe na palavra do Senhor um dia específico para que todo o seu povo se reunisse, celebrasse e se lembrasse do dia do perdão. Será que é importante? Depois, na sequência, a festa dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos, já tinha acontecido o término da colheita. Mas aqui, eles se lembravam de algo muito especial para o Senhor, que foi a época em que o Senhor habitou entre eles, no tabernáculo, que nós vamos estudar no livro de Êxodo. Então, até os dias de hoje, 2025, 26, os judeus lá em Israel, eles celebram essa festa. Sabe o que eles fazem? Eles saem para a rua e eles montam tendas, alguns montam dentro de casa, e naquela semana eles dormem dentro daquela barraca. Ele, os filhos, os animais, todo mundo dorme dentro daquela barraca. Por quê? Para se lembrar do tempo em que os seus ancestrais estiveram no deserto e que Deus foi provisão, sustento, livramento, proteção para o seu povo.
Até que ponto, eu fico pensando isso, até que ponto a nossa geração, a nossa futura geração, os nossos filhos vão levar a nossa história, a nossa essência, porque nós não temos mais tempo de conversar, nós não temos mais tempo de qualidade suficiente, nós não temos rituais que contem o que os nossos antepassados fizeram por nós, como nós chegamos até aqui. Nós não temos mais paciência de conversar sobre isso, porque afinal, você já sabe até que ponto os nossos filhos não vão levar a nossa história, porque nós não tivemos tempo de falar, de contar, de celebrar. Nós precisamos realmente, vendo esse quadro aqui, eu vejo que nós precisamos realmente fazer altares nas nossas vidas, registros, marcos, pontos em que o Senhor nos ajudou, em que o Senhor nos livrou, nos resgatou, nos curou. Nós precisamos contar para a nossa descendência do que o Senhor fez na nossa vida. É sobre isso que Deus mandou o seu povo fazer. É sobre isso essas festas. Na festa de Páscoa, eles se lembravam do tempo em que eles foram escravos no Egito, para que os filhos soubessem que um dia o povo foi escravo e que hoje ele só é escravo se ele escolher ser escravo. Mas Deus já os libertou. E Deus foi provisão no deserto, com água e comida para o seu povo. Eles se lembram, todos os anos eles se lembram disso. Eles têm paciência, eles têm raízes, eles têm uma importância que nós não temos, genealogia. Até que geração o seu nome vai ser lembrado? Talvez os seus netos já não saibam quem foi você, se você não deixar um legado na sua família. Então depois eles celebravam Pentecostes. Depois eles celebravam e contavam para os filhos que era importante perdoar e que Deus esteve entre eles em um tabernáculo no deserto. O tabernáculo, tô doida pra gente entrar nesse assunto, mas não posso, só quando a gente realmente estiver em Êxodo. O tabernáculo foi a presença de Deus entre eles. Se você já ouviu falar em Arca da Aliança, era nesse tabernáculo que ela ficava. Aliás, foi nesse tempo que ela foi construída. Mas isso é um outro assunto para um outro momento. Espero que você tenha entendido, que tenha sido um tempo aqui produtivo para você. Foram 19 minutos de encontro, de conversa, de bate-papo, de trocas. E eu tenho certeza que se você está com o coração disposto a conhecer a verdade, a receber o Espírito Santo na sua casa, a entender a história desse povo, eu tenho certeza que Deus vai se revelar a você através das Escrituras, através da sua busca. Porque a Bíblia diz, buscar-me-ei e achareis. E a Bíblia diz também que Deus só se revela para quem o busca em verdade, em espírito e em verdade. Aqueles que estão só querendo saber a história por algum outro motivo, não têm a revelação de Deus. Por isso, muitas pessoas conhecem a Bíblia, mas não conhecem a Deus. Muitas pessoas podem querer desviar você do caminho, dizer que, eu conheço tudo essa história, é uma ladainha. Por quê? Porque eles só leram, eles não entenderam e eles não tiveram revelação sobre isso. E é isso. Aqui, vamos ficando por aqui. Até o próximo encontro. Um grande beijo para você. Não desista. E até lá.